palavra de Deus encontra a sua vida nesta noite, encontra para abençoar, fortalecer. Nós vamos hoje ouvir a palavra de Deus no livro de Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas da região da Galácia, antiga Ásia Menor, hoje a Turquia. Vamos ler no capítulo, nosso foco será no capítulo 6 desta carta, uma carta crucial no Novo Testamento para sistematizar, esclarecer o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o que é o encontro com Deus em Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve Gálatas com esse objetivo, para esclarecer dúvidas, corrigir erros e deixar bem claro como que a obra de Cristo nos une a Deus. E para o fim da carta, ele tem aplicações práticas da verdade da vida em Cristo. E nós vamos ler e focar no capítulo 6, mas ele vai falar no capítulo 6 sobre a vida no Espírito. E a vida no Espírito se refere à vida no Espírito Santo. A presença de Deus com aqueles que estão em Cristo Jesus se dá pelo Espírito Santo. Então, na verdade, a vida com Deus, a vida em Deus que devemos ter a partir de Jesus Cristo. E para apreendermos um pouco melhor o que é que ele quer dizer com o Espírito Santo, no texto que vamos ler no capítulo 6, eu quero ler antes do capítulo 5, quando ele fala então sobre esta vida no Espírito. Então já um resultado prático do que é estarmos em Cristo, encontrarmos a nova vida em Cristo, o encontro com Deus que transforma as nossas vidas. E aí então ele diz aos cristãos, no capítulo 5, quero ler a partir do verso 16, ele diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito Santo, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Carne aqui não se trata do elemento físico, mas a tendência humana para o mal. É importante interpretarmos esses termos dentro do uso do Novo Testamento e do apóstolo Paulo. Então ele diz, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito Santo, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito Santo. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito bem, temos aí, nós não vamos falar sobre esse texto, um texto rico, muito rico, há muito a ser entendido nele, mas temos aí uma ideia do vocabulário do apóstolo Paulo nesse contexto, quando ele fala sobre viver no Espírito com o Espírito Santo. E ele vai aplicar isso novamente no nosso texto, mais à frente, no capítulo 6, então. Capítulo 6, já derradeiro na carta, uma série de colocações práticas que devem resultar aí desta vida, então, com Deus a partir de Jesus Cristo, a vida no Espírito Santo. Vamos ler, então, a partir do verso 7, vamos até o verso 9. Palavra de Deus, então, que encontra cada um de nós aqui, que cada um abra o seu coração para a palavra.
E diz assim: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Mais uma vez, esses versos para a bênção do seu coração. Então, lembrando do vocabulário dele, falando do Espírito, o Espírito Santo, a presença dele em nós e produzindo fruto, não é? O resultado da presença dele, que já vimos no capítulo 5, contrário à vida na carne ou à vida segundo a nossa tendência para o mal, contrário a Deus. Verso 7, então, em diante. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Até aí. Rui Barbosa, conhecido como Grande Rui Barbosa, ainda que de uma estatura muito baixa, um dos maiores e mais lúcidos pensadores que já circulou pela intelectualidade e o meio político brasileiro, falecido em 1923. E você já deve ter ouvido, pelo menos entre as muitas colocações e escritos dele, esta que eu vou ler aqui. Ele disse uma vez: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Palavras difíceis, e que ele aplica em particular à realidade do Brasil, que ele já havia nos seus dias. Aliás, ele foi um dos apoiadores da proclamação da República, a deposição de Dom Pedro II. E ele cria no ideal da República, e ele foi o pai da Constituição, que então é proclamada em 1891. Ele olha para a Constituição americana e procura trazer muito dela para a Constituição, que seria a Constituição da República. Muitos sonhos, mas dizem que depois, não muito depois da nova Constituição entrar em vigor, ele vai a Paris e tem um encontro com Dom Pedro II, o rei deposto do Brasil, pela República. E diz que ele olhou para o Dom Pedro II e disse: Majestade, me perdoe, eu não sabia que a República seria isso. Mais ou menos 3, 4 anos de República. Creio que muitos de nós diriam a mesma coisa nos dias de hoje. Me desculpe, não sabia que a República seria isso. Mas enfim, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Um pensamento mais contemporâneo, é interessante ver o que o filósofo Luiz Felipe Pondé, está sempre aí na televisão, esse filósofo brasileiro, e ele tem escrito alguns livros, e há um que ele escreveu que é Filosofia para Corajosos. E naquele livro, num dado capítulo, ele levanta algumas perguntas, e uma delas é a seguinte: vale a pena ser honesto?
E ao longo da resposta ele diz o seguinte, entre outras coisas: no âmbito da confiança que uma criança precisa ter no mundo e nas pessoas para crescer saudável, eu diria que sim, é necessário ser honesto. Mas aqui o foco não é o que você ganhará, mas sim o que você dará a seu filho. Você dará a possibilidade de confiar minimamente no mundo e com isso viver nele, sem ser muito infeliz. Não diria com certeza que a honestidade vale a pena, mas sem esperança a vida é intragável. Aí está um filósofo, eu aprecio ouvir o que ele diz, porque ele representa bem o pensamento da época, mas sem andar com o politicamente correto. Mas ele é muito honesto, ele não é um cristão, e ele é muito honesto em refletir sobre o mundo sem a fé cristã. E aqui nós encontramos ele colocando esta direção com relação à honestidade. Não há vantagem em ser honesto, não. Talvez é algo que precisamos ensinar aos filhos, porque no final das contas é preciso para navegar no mundo, mas não há vantagem em ser honesto. Mas a gente precisa de esperança, não é? De qualquer forma. E a parte de Deus e do cristianismo fica um tanto quanto engraçado, se pudermos achar engraçado, porque se não acharmos engraçado, a proposta de vida para o ser humano fica trágica. É uma coisa um tanto quanto sem sentido. Vale a pena ser ético ou não? Lemos esse texto da Palavra de Deus, bem diferente do que Pondé diz. E uma contrapartida, uma vacina, um antídoto ao pessimismo que Rui Barbosa diz que nós acabaríamos abraçando com relação à virtude. O que é que nós ouvimos da Palavra de Deus nesta noite? O que é que a Palavra de Deus fala ao seu coração nesta noite? Faça sempre o bem. Faça sempre o bem. Faça o bem e faça o bem em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. Sempre o bem. Sempre o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, diz o verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Alguém aqui cansado de fazer o bem? Alguém aqui já duvidando de que deve fazer o bem? Vale a pena fazer o bem? A virtude é melhor? A palavra de Deus é para você. Faça sempre o bem. Você que está numa luta tremenda para educar seus filhos, enche o seu coração da palavra de Deus, enche o seu coração desta verdade, faça sempre o bem e norteie toda a sua formação, a formação que você dá aos seus filhos por isto. É o que a palavra de Deus diz, independente dos tempos, da situação, do ser humano achar que precisa ter honestidade, porque se ela não consegue viver, mas que não tem nenhuma razão para ter isso de qualquer forma. Faça sempre o bem. O cristão sabe que deve fazer sempre o bem, sabe por que deve fazer sempre o bem, tem justificativa para fazer o bem, apesar de toda esta confusão à nossa volta em prática e em explicação filosófica com relação a isto. Faça sempre o bem. Faça sempre o bem quer dizer que há a possibilidade de se fazer o mal. Em contraposição à virtude está o vício. Em contraposição ao certo está o errado. É preciso fazer sempre o bem. A palavra de Deus vem dizer ao seu coração nesta noite: faça sempre o bem, não desanime. Por quê? Porque há uma outra opção. E é muito fácil caminhar para outra opção. À nossa volta as pessoas estão caminhando para outra opção. Qual é a outra opção? O mal. O mal. É preciso descartar o condenável. É preciso descartar de uma vez por todas a opção condenável, o mal. A opção do mal não deve ser nunca, nunca a nossa opção. É isso que a palavra de Deus diz aqui. Faça sempre o bem, então. Fazer o bem.
Mas é importante também definirmos aqui o que é o bem, porque podemos lançar no ar isto, e cada um dar a cor que quer para isto, ou então não ter fundamento nenhum para isto, como me parece que Pondé caminha nessa direção. Nós lemos sobre o fruto do Espírito, isto é, uma vez religados com Deus em Cristo, diz a palavra que nós estamos com o Espírito Santo, a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo anda conosco. E quando anda conosco, a vontade da nossa carne, a tendência para o mal, vai sendo derrotado e nós produzimos o fruto, temos o resultado da presença do Espírito em nós. E ele começa com amor, paz, alegria, amabilidade e assim por diante. Então o bem, precisamos entender aquilo que a carne não produz, a tendência pecaminosa não produz, o bem, que é o fruto do Espírito, vem do Espírito Santo, é fazer a vontade de Deus, é refletir o caráter de Deus que conhecemos em Cristo e na palavra, então. Então nós sabemos o que é o bem. E então tudo que for contrário a isso é o mal, isso nós descartamos. Então em qualquer momento que você estiver em dúvida, talvez já entrando na crise que Rui Barbosa apontou que um dia poderia chegar, será que vale a pena? Bem, nessa situaçãozinha aqui pelo menos, acho que eu posso fazer o mal. Jogue fora. Nunca. O mal nunca é opção. Nunca é opção para o cristão. Faça sempre o bem, descarte o condenável. Mas a palavra diz, não nos cansemos. Por que ela diz isto? Porque os seres humanos, os pensadores que nós lemos essa noite, reconhecem que a possibilidade de se tornar cansado e não querer mais fazer o bem é muito possível. Não nos cansemos de fazer o bem. Começa a ficar abatido o ânimo em fazer o bem. Começa a ficar difícil para mim, começa a ficar uma carga, e já não me entusiasmo com isto, inclusive já não quero fazer mais. Não cansemos, diz o apóstolo, em frente ao abatimento. Você ouve muita televisão, você ouve os amigos, a parentela, e daqui um pouco você está desanimado com o bem. É preciso se encher da palavra e ouvir a palavra, e ter o fruto do Espírito em nós. Em frente ao abatimento, faça sempre o bem. Não se canse de fazer o bem, é o que a palavra diz. Um mandamento, um imperativo no negativo. Mas o perigo é que quando o abatimento cresce, pode dar um último passo terrível. O texto diz, se não desanimarmos. E no texto original, a ideia aqui é já de desistir, de abandonar. Desanimar no sentido de abrir mão. Começamos com o abatimento, não ouvimos a palavra, não cansemos de fazer o bem, e o abatimento vai tomando conta. Quando percebemos, nós simplesmente desistimos. Faça sempre o bem, diz a palavra, em frente ao abatimento. E então rejeite a desistência. Haveremos de colher se não desanimarmos, diz o texto. Haveremos de colher os frutos do bem, se não desanimarmos. Isto é, se não desistirmos, se não abandonarmos. Parar no meio do caminho não vai produzir os frutos. A linguagem aqui, você deve ter percebido, é a linguagem da agricultura, da colheita. Ele fala em plantar, fala em colher. O agricultor que começa semeando e para, ou começa arando, mas não semeia, não vai colher. Para colher é preciso fazer todo o processo. E entre a semeadura e a colheita, normalmente, pelo menos na agricultura mais artesanal, 4 meses. Há um processo. É preciso, então, enfrentar o abatimento. E assim também vencer, rejeitar a desistência. Alguém aqui desistindo de fazer o bem? Alguém confuso aqui se deve fazer sempre o bem? Talvez em alguns lugares sim, outros não. Já viu as pessoas que querem o bem dentro de casa, mas eles escolhem fora de casa o caminho do mal, e fica esse ser humano fragmentado, esquisito, que não faz sentido nenhum na sua vida, porque não tem coerência.
E mais cedo ou mais tarde as coisas se complicam porque o filho dele cresce e o filho dele também aprende esse jeito de fazer o mal fora de casa. E aí, quando então o filho se volta contra ele, ele tem problemas, e você não pode fazer assim, mas o filho diz, esse é o jeito de fazer as coisas. Enfim, um ser humano confuso, destroçado. O ser humano que encontra Cristo, ele é holístico, em Cristo ele é um só, ele sempre faz o bem em todo o tempo. Faça sempre o bem em todos os seus caminhos de vida, no trabalho, nos relacionamentos, no estudo, na vida familiar. Faça sempre o bem. Então é preciso descartar a opção condenável do mal. Descarte, essa não é para mim, nunca vou considerar isto. Em frente ao abatimento, não canse de fazer o bem, porque à sua volta ninguém faz. A mídia não quer saber mais do bem. Rejeite a desistência, nunca abandone, porque você não vai colher. Faça sempre o bem. Agora, a linguagem de colheita, a de agricultura. Há um processo e há um tempo. Diz ele, nós haveremos de colher no tempo próprio. A semente não se coloca no chão hoje para daqui a um minuto se colher o fruto. E esta é a ideia também da caminhada com Deus. Nós haveremos de colher no tempo próprio. Para você fazer sempre o bem, é preciso entender isto. É preciso descartar o imediatismo em relação às questões espirituais e à vida com Deus. Nós pensamos que é uma experiência imediatista e não é. É um caminhar com Deus, é escrever uma história e depois ver o balanço da história e até dos capítulos dessa história. E, finalmente, ver a concluir dessa história o que é que haveremos de colher na eternidade. Faça sempre o bem. Descarte o imediatismo. Pense em termos eternos. O mundo, os dias, a maldade deste mundo, a esperteza da desonestidade, isso tudo passa e passa rapidamente. Descarte o imediatismo. Olhe a sua vida como um grande projeto eterno com Deus. E faça isto norteador do seu compromisso em fazer o bem, em fazer a vontade de Deus. Faça sempre o bem. Alguém aqui desistindo do bem? Alguém aqui confuso sobre fazer o bem o tempo todo? Não se aplica nessa área da minha vida. Que nesta noite a palavra de Deus fortaleça você. E você possa fazer sempre o bem, dentro de casa, fora de casa, onde você for. É preciso ir em frente, em frente. O texto diz o quê? Colheremos. Você leu no texto? Colheremos. O apóstolo Paulo não diz aqui, talvez vamos colher. Quem sabe haveremos de colher. Não, ele diz colheremos. Colheremos, é certeza, é garantido. Faça sempre o bem, persevere até o frutificar. Até o frutificar. Faça o bem até a colheita. O agricultor que caminha firme, não desiste, não abandona, é aquele que colhe. E que então na sua vida também, você começou a vida no Espírito, caminhe na vida no Espírito, até que você possa ver os frutos de Deus na sua vida e na sua casa. Não desista. Não desista. O mal bate firme, bate forte. Resista. Não desanime. Não ceda. Não ceda nenhum centímetro. E colha no tempo devido. Deus tem uma colheita. Deus tem uma colheita. Persevere até frutificar, porque haveremos de colher. Mas nunca se esqueça que ele diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, haverá de colher. Não somente nós haveremos de colher os frutos do bem, da vida com Deus, da nova vida em Cristo com Deus, como também o mundo que escolhe o caminho longe de Deus, o caminho do mal, há de colher seus frutos também. O mundo, caminhando pelo caminho do mal, não fica sem os seus frutos. Mas a vida longe de Deus
é uma estupidez, uma estultícia tão grande que o ser humano escolhe o caminho do mal, se arrebenta e não se dá conta ou se dá, não tem humildade para reconhecer que os caminhos longe de Deus produzem o pior. Ainda essa semana morreu mais um artista, um cantor. E Deus não se zomba. E há de se dizer que é preconceito, uma aplicação totalmente errada para certos posicionamentos, mas é preciso rotular para tentar silenciar quem fala diferente. Não é preconceito coisa nenhuma. É falar, alertar que é um caminho da vida e que haveremos de colher frutos disto. E é um caminho do mal, que se semeia na carne e se colhe frutos disso, neste mundo muitas vezes até. Mas nós olhamos para frente e sabemos que com Deus haveremos de colher. E vamos perseverar em fazer o bem, até frutificar, meu irmão, minha irmã. Até frutificar. Faça sempre o bem. Faça sempre o bem, então foque no resultado. Onde você está focando? No imediatismo. Pondé fala em ser honesto não compensa. E sabe que muitas vezes não compensa se você for olhar que a honestidade compensa? Os desonestos saem muito na frente, por um tempo pelo menos. Mas nós não olhamos a vida como se fosse um dia, nem como se fosse apenas um ano. O cristão não entende que a vida é um ano nem 10 anos. Não se mede o que vale a pena pelo dia de amanhã apenas, nem por este ano, nem por aquilo que vai se dar daqui a 10 anos. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. A vida eterna, a vida com Deus agora, mas a vida com Deus para sempre. O cristão não é o que pensa em termos do aqui e o agora. Esse é o mundano, é o secularista. É o aqui e o agora que conta. Para o cristão, o aqui e o agora é importante, mas sim à luz do eterno. O eterno que eu vivo aqui e agora. Não o aqui e o agora que eu vivo, porque só existe o aqui e agora. Então, meu irmão, minha irmã, faça sempre o bem. Foque no resultado. Quem semeia no Espírito, o Espírito colherá para a vida eterna. Graças a Deus porque a nossa vida não é em vão. Graças a Deus porque a nossa vida em Cristo não é algo onde nós não sabemos nem por que ser honestos, ou sermos virtuosos, ou fazermos o bem, fazemos a vontade de Deus. Graças a Deus porque a nossa vida em Cristo é iluminada e nós enxergamos a vida de forma holística e de forma continuada por toda a eternidade na presença de Deus. E com Ele, então, continuemos sempre a fazer o bem. Meu irmão, minha irmã, que Deus o mantenha firme, comprometido em fazer a vontade dEle, a fazer o bem, hoje e para sempre. Que Ele te fortaleça. Vamos orar.